perfil psicológico do gado bomba. O que define uma pessoa como capaz de fazer o que esse gado bomba fez em Brasília? O primeiro ponto, é preciso que a gente volte à nossa adolescência, porque muitos conflitos que as pessoas passam na adolescência acabam demonstrando que essas pessoas vão passar por isso pelo resto da vida, porque esses conflitos, às vezes, eles se estabeleceram na infância. Então, conhecendo as pessoas ali naquele momento de escola, de adolescência, a gente consegue entender muita coisa. Esse rapaz que chegou a dizer para uma repórter antes das explosões que ele é muito feio, ele representa aquele perfil daquele cara radicalzinho na nossa escola, que na época em que os professores falavam, por exemplo, a respeito do nazismo, e os professores todos assustados, normalmente eles passam ali informações que traçam Hitler como sendo um ser sanguinário, um ditador que matava. Os nossos professores normalmente ensinam sobre o Holocausto de uma forma que a gente acaba se assustando e vendo Hitler como tendo sido o pior ser humano do mundo. Mas de uma forma muito estranha, no momento em que os professores estão demonstrando que Hitler foi um ditador sanguinário, uma pessoa muito ruim, alguns colegas, eles aparecem ali defendendo o Hitler. Esses colegas, eles passam a desenhar a suástica para todo lado. São os colegas que estão ali dentro da sala e querem demonstrar que são do mal, querem demonstrar uma segurança muito grande em relação a tudo. Normalmente são aqueles coleguinhas homofóbicos e, coincidentemente, são os coleguinhas que, apesar, vamos pensar na sexualidade sendo desenvolvida nesses primeiros anos ali, por exemplo, nos anos do ensino fundamental, do ensino médio, e aí eu queria dizer de uma forma muito popular, aquele coleguinha que desenha o símbolo do Hitler, aquele coleguinha que faz de conta que é do mal, que caça briga com todo mundo, e dentro do ponto relacionado à sexualidade é o coleguinha que não pega nada, não pega ninguém. Esse cara está vivendo um conflito interno muito grande, ele precisa de constante reafirmação, porque ele mesmo não acredita nele. Como falta a autoconfiança por algum motivo, pode ser financeiro, pode ser uma questão de aparência, pode ser uma falta mesmo de... a timidez é resultado dessa falta de confiança e outros problemas. Esse camarada, ele começa a buscar subterfúgios contextuais para tentar mostrar que ele é um cara potente e do mal. Então, durante a aula, quando o professor ensina sobre nazismo e fascismo, ele quer ser o Hitler, porque o Hitler é mais famoso que o Mussolini. Sempre que existe aí qualquer programa de televisão em que existe um vilão muito poderoso, ele quer ser o vilão. Então, isso explica por que esse camarada, na idade adulta, ele escolheu ser o Coringa. É muito comum, a gente sempre tem esses coleguinhas. Esses colegas, quando eles saem desse período escolar, ou continuam a vida escolar numa universidade, ou então passam para a vida do trabalho, se eles continuam sofrendo esse problema de falta de autoconfiança, eles continuam buscando essa autoconfiança fora deles. Ou em um carro muito caro, que eles acabam comprando as prestações para mostrarem para os outros que eles fazem parte de uma classe social que, na verdade, eles não fazem. Ou através de discursos extremamente radicais. O discurso radical normalmente escolhido por esses rapazes é o discurso da homofobia. Eles querem passar a ideia de que eles são extremamente machos, e para passarem a ideia de que eles são extremamente machos, eles partem para o discurso homofóbico, 100% hétero, por exemplo. E no meio de tudo isso, discurso radical homofóbico, discurso radical conservador, ou então discurso radical religioso, a falta de dinheiro que aquele coleguinha tem, porque ele não tem aquele dinheiro, ele não consegue estar entre os colegas mais ricos, ou a falta de aparência que tira daquele coleguinha a condição dele estar entre os colegas mais bonitos, faz ele não ser pegado algo, a falta de alguma coisa faz esse camarada acabar suprindo essa falta com algo que na cabeça dele representa algum tipo de poder. E assim a gente consegue explicar por que
muitas pessoas acabam indo para igrejas neopentecostais, porque dentro das igrejas neopentecostais, eles se sentem poderosos porque eles possuem Deus, o mesmo Deus que é o Deus do chefe, o mesmo Deus que é o Deus do colega rico, o mesmo Deus que é o Deus daquele colega ali que anda de carro novo e ele não, ou o colega bonito, porque apesar do colega dele ser bonito, se ele tá dentro daquela igreja, a namorada dele trair, ele vai pro inferno. E assim, o cara vai costurando ali dentro da cabeça dele uma quantidade gigantesca de conflitos que ele precisa vencer, e para ele vencer esses conflitos, ele vai indo atrás de subterfúgios, vai indo atrás de cascas, vai indo atrás de formas de demonstrar uma certa potência. Essas várias formas de demonstrar potência, elas vão mudando com o tempo. Lembrando, no período lá, na escola, quando a gente estuda o nazismo, o cara vira o Hitler e passa a desenhar o Hitler para todo lado. Determinadas pessoas que possuem essas mesmas características, elas se escondem através de indumentárias, ou indumentárias satânicas, porque ser do Satanás nesse momento é ser contra aquilo que é convencional. Então, quando você está contra aquilo que é convencional, você está tentando demonstrar uma potência que você acha que você não tem e que você precisa demonstrar através daquilo. Ou então, através aí de demonstrações de artes bizarras no corpo. É muito comum, o camarada faz uma quantidade gigantesca de artes no corpo, porque ele está extremamente insatisfeito com a aparência dele, então ele vai para o extremo bizarro para tentar demonstrar que ele não se preocupa com isso. E são inúmeras as possibilidades, tá, gente? São inúmeras. E aí a coisa vai, se complicando cada vez mais. O detalhe é que em cada período da vida, se a pessoa não vence esse complexo de inferioridade, em cada período da vida, a pessoa está num contexto diferente, então ela procura uma coisa diferente para suprir essa necessidade de demonstração de potência. E aí, se o cara tá na escola, tudo bem, o Hitler serviu para ele demonstrar que ele é do mal naquele período. Se o camarada tá vivendo a juventude, ele conseguiu demonstrar ali uma ideia de que ele é diferente através das tatuagens ou de um determinado tipo de roupa específica de um determinado grupo, ou então porque ele participa de um determinado grupo satânico que ele nem sabe o que é, mas ele participa daquilo para demonstrar que ele é do mal, que ele é diferente, ou um estilo musical que vai colocar ele entre os do mal. Chega uma hora que o cara fica velho. Aí já não combina mais com uma pessoa que é o perfil do radical bolsonarista, tá? Não combina com uma pessoa de 59 anos ficar falando que é do Hitler para tentar assustar os coleguinhas de escola. Não combina com ele, por exemplo, usar uma indumentária de seita satânica para falar que é do mal, porque agora é o contrário. Ele precisa usar o fanatismo religioso para tentar diminuir o outro. Então, olha, o outro que conseguiu tudo aquilo que ele gostaria de ter conseguido, ele vai tentar humilhar falando, mas você não tem Deus, eu tenho Deus, você é do demônio, você tá perdido. O cara chegou na fase que ele não conseguiu nada, ele gostaria de ter conseguido muita coisa, ele não conseguiu nada, ele se sente feio, ele se sente fraco, ele se sente impotente, e aí ele olha para os outros e tem inveja desses outros, ele precisa de alguma coisa para diminuir. Para não fazer papel de palhaço falando que ele é melhor porque ele é do Satanás, ele parte para uma religião que é uma religião padrão que vai dar para ele muito mais legitimidade. Então ele tá lá dentro de uma igreja neopentecostal, ele olha pro camarada que ele tem inveja e fala, olha, mas você vai pro inferno. Olha, mas você é do Satanás, eu sou de Deus. E aí, nessa idade, isso funciona muito bem. Só que o detalhe é que dentro do contexto religioso, e essa parte é a parte que mais faz cair a ficha pra gente entender o que tá rolando. Dentro do contexto religioso, o cara só consegue jogar elementos na cara de quem tá dentro daquele contexto. Então imagina o seguinte, imagina esse bolsogado, né, esse gado bomba que tá aqui, que é o tio Francisco. Ele, para mostrar para todos os amigos dele que ele tá muito bem, que ele virou presbítero da igreja e ele agora é uma autoridade, apesar de que ele não tem o mesmo carro do amigo, apesar de que ele não tem aquela ideia de riqueza que o amigo tá transmitindo para ele, apesar de que ele não teve aquele passado glorioso do amigo, agora ele tá dentro de uma igreja e naquela igreja ele conseguiu ali, né, passar por uma função superior, agora ele é o presbítero da igreja. Ele tem aquele respeito, anda com um terno diferente, etc. e tal. Como é que ele vai fazer para mostrar para isso para os colegas da vida? Porque ele viveu a vida inteira tentando mostrar tudo isso para os colegas do passado.
Os colegas do passado não vão para aquela igreja para ver que lá dentro ele é o maioral. Ele não consegue tirar de dentro da igreja essa falsa impressão de autoridade, de crescimento que ele tem e levar para o mundo convencional. E aí veio uma super estratégia de comunicação que produziu o gado bolsonarista. Através da demonstração de símbolos radicais de nacionalismo, conservadorismo, que todos se materializam através do Bolsonaro, a pessoa consegue tirar de dentro da igreja aquilo que ela quer demonstrar, que ela é superior, que ela cresceu, que todas as frustrações que ela sente, agora ela consegue pôr uma capa na frente e falar: ninguém está vendo através dos meus olhos que eu sou um frustrado. Ninguém está vendo através dos meus olhos que tudo que eu queria conseguir eu não consegui, eu sou insatisfeito. As pessoas agora estão olhando para mim e eu estou vestindo uma camisa do Bolsonaro, estou falando que sou patriota, estou com o peito estufado. E ninguém vai saber que eu morro de inveja do vizinho porque ele comprou um sítio. Ninguém vai saber que eu morro de inveja do outro vizinho porque ele tem uma família maravilhosa. Ninguém vai saber que eu morro de inveja daquele ali porque ele tem um carro bom. Porque agora eu estufo o peito e falo: sou bolsonarista. Enquanto eu apenas estava na igreja, só a população da igreja via a minha demonstração de poder, de soberania, de crescimento e de riqueza. Agora não. Agora eu posso tirar isso da igreja e levar para o resto do mundo, através do símbolo sou bolsonarista. E como que as pessoas começaram a gostar de usar esse símbolo sou bolsonarista? Quando as pessoas começaram a pegar esse símbolo, sou bolsonarista, e começaram a colocar esse símbolo nas redes sociais e começaram a ter retorno. Retorno, gente, não é só o retorno positivo. Retorno é retorno. A pior coisa que tem é você não ser respondido. Isso é na vida. Quando você chega numa rua e grita alguma coisa e ninguém te responde, é muito mais frustrante do que você chegar a gritar e todo mundo brincar. Mesmo que zoando. Aqui em Ponte Nova tem o Cornélios, ele chama Cornélios, ele passa na rua e começa a gritar: todo mundo é corno, que não sei o que é corno. Sai todo mundo brincando com ele fica super feliz. Por mais que ele esteja falando bobagem, todo mundo tá brincando, todo mundo tá reagindo. Agora, em contrapartida, os irmãos Chumbinho, aqui na cidade de Ponte Nova, que ficam pregando o fim do mundo, pedindo às pessoas que se convertam porque o mundo vai acabar, eles passam na rua pregando, todo mundo esconde, fecha as portas, ninguém dá ideia pra eles. É muito pior. Então, um ridículo respondido é muito mais feliz que um intelectual que não tem resposta nenhuma. Nessa hora, aquela coisa lá do hedonismo, para quem estudou filosofia, que é melhor ser Sócrates insatisfeito do que um porco satisfeito, cai por terra. Muitas vezes é melhor ser um porco que come farelo do que ser um super, do alto lá, um super intelectual que tá lá no topo das alturas, mas não é respondido, não é correspondido, não tem feedback. Então o que essas pessoas querem é resposta. E para elas conseguirem respostas, é muito mais fácil elas descerem completamente ao nível do bolsonarismo e com isso terem respostas do que continuarem tentando respostas num nível intelectual que não responde ninguém. Surgiu aí então o elemento mais poderoso de amálgama do bolsonarismo, que é a resposta. Seja negativa, seja positiva. E isso foi fazendo com que muitas pessoas passassem a brincar de sou bolsonarista. E aí, pessoas com perfil como, por exemplo, desse gado bomba, elas passaram a substituir o Hitler da adolescência, que eles escreviam para todo lado, pelo aquela roupa, de doidão, de seja lá do que for, de satanista, seja o que for que eles usavam ali durante a juventude para assustar as pessoas, por aqueles elementos que eles usaram durante um certo tempo para demonstrar que possuem alguma autoridade, como, por exemplo, sou da igreja, lá na igreja eu tenho o título tal. Eles conseguiram tirar tudo isso de dentro desses espaços confinados, porque o cara que fala que é do Hitler durante a adolescência, ele só assusta as pessoas da sala de aula,
O camarada que tá dentro ali daquele contexto, brincando de que é do mal porque é de uma seita satânica, ele só consegue assustar a mãe, as tias e consegue mostrar um certo poder para alguns idiotas que estão dentro daquele mesmo contexto e acham aquilo ali ou bonito ou abominável. E o cara que depois vai para a igreja para tentar dizer que é uma autoridade porque cresceu ali dentro da igreja, ele só consegue tirar onda com outras pessoas que estão mesmo dentro da mesma igreja. Porque ele só vai conseguir mostrar o carro novo, a roupa nova, o celular novo para as pessoas daquele contexto. Veio o Bolsonaro e falou, tirem tudo isso daí e vamos começar a agitar, porque agora nas redes sociais vocês vão mostrar para todos que vocês são idiotas, mas conseguem transmitir a ideia de que não são. E aí surge um camarada como esse. E por que um camarada como esse ele vira o gado bomba? Ele vira o gado bomba porque ele experimentou um momento de auge, um momento de muito sucesso, um momento de muita alegria. Aquele momento que ele acreditou que era permanente, que não ia acabar nunca mais. E de uma hora para outra, esse momento foi interrompido, ele foi retirado. Quando a gente tem um tio Francisco desse, que apareceu e se sentiu o máximo. Imagina o seguinte, agora vamos retomar todo esse perfil, tudo isso que a gente está analisando aqui. Imagina que esse cara sofreu bullying na escola, imagina que esse camarada se escondeu atrás de alguns tipos de nichos para tentar demonstrar que ele é aquilo que todo mundo sabe que ele não é. Então ele se endividou para comprar tênis caro ou se endividou para comprar um carro parcelado. Depois ele foi para uma igreja para ficar amigo do pastor, ele deu muito dízimo. Ali na igreja ele tentou mostrar para todo mundo que ele era uma pessoa importante, comprou um carro novo, mostrou para a galera, não conseguiu aquilo que ele queria, que era tentar resgatar uma potência perdida daquela adolescência ali que ele não viveu muito bem como os coleguinhas porque ele era tímido, ou daquela juventude que ele estava fechado nos seus nichos ali, ou de satanismo, ou algum nicho cultural, mas não conseguia mostrar pra ninguém que ele era importante, os primos todos mais fortes, os primos todos mais bonitos, todo mundo se destacando e ele ali se sentindo o cara acabado, sofrendo bullying, etc e tal. Chega na igreja, onde ele começa a se sentir o máximo, começa a se sentir total com seu sonho de metal. Ele não consegue tirar da igreja aquele sucesso e mostrar pra galera e falar, olha, tô fazendo sucesso na igreja. Não, ele não consegue. Aí veio o bolsonarismo e fala, tira toda essa bobagem aí de tentar fazer sucesso nos locais fechados que você vai começar a fazer sucesso agora pra todo lado. Seja você também um opressor bolsonarista. Nesse momento ele se sente realizado, nesse momento ele se sente o máximo, nesse momento ele se sente aquele cara que agora tem uma casca para tampar todas as frustrações da vida, agora ele tem uma casca para esconder que no fundo ele é um fracassado, e essa casca, que é o bolsonarismo, mantém esse cara num êxtase de felicidade durante um certo tempo. E aí chega 2022, Bolsonaro derrotado, e esse cara de herói passa a chacota. Ele tinha certeza que ele estava bombando, que ele fazia parte de algo muito maior do que ele. Pensa o seguinte, ele foi chacota na escola, ele foi ridicularizado quando jovem, ele cresceu pelejando ali para demonstrar para todas as pessoas do círculo social dele que ele estava melhorzinho, todo mundo rindo da cara dele. Aí de uma hora para outra ele realmente acreditou que ele fazia parte de algo muito maior, algo seleto, que ganhou a presidência da República e está crescendo no mundo inteiro. E ele acha mais, ele acha que fez parte do início disso. E aí o Bolsonaro perde em 2022. Então ele começa a participar das reuniões nos quartéis. E aí, dentro dessas reuniões dos quartéis, ele começa a falar com todas as pessoas que em 72 horas alguma coisa vai acontecer. Então vejam bem, até o momento anterior às reuniões dos quartéis, esse camarada, ele se sentia o máximo, ele se sentia amigo do presidente da República, ele se sentia parte de um contexto muito maior, um contexto heróico que tomou o Brasil. O cara que antes sofria bullying passou a se sentir o máximo. E aí esse cara com toda a autoridade e toda a confiança que ele tinha, porque lá atrás todo mundo ria do bolsonarismo, o bolsonarismo venceu, ele falou, a gente continua mandando. Quem tá falando que em 72 horas alguma coisa vai acontecer é o general. Então esse cara vai dando sua palavra, que em 72 horas alguma coisa vai acontecer, que já era, que o Lula vai cair, que o Lula não sobe na rampa, toda aquela conversa. E aí vem o 8 de janeiro, a galera vai presa, frustração total. De um cara superpotente que pertencia ao direita brasileira que estava no poder, ele se torna novamente uma grande chacota. Só que esse camarada não é mais aquele cara que só tinha tido fracassos na vida.
esse cara não é mais aquele gado que nunca tinha enfrentado uma vitória. Esse cara é um cara que, pelo menos durante o tempo que o Bolsonaro teve no poder, ele acreditou que ele era algo importante. E com a derrota do Bolsonaro e o fim da esperança de golpe que acabou no 8 de janeiro com a prisão daquela galera, esse camarada passou a se sentir novamente aquele cara feio do período escolar, que todo mundo ria da cara dele, que era a chacota da galera. Só que agora, com todos os amigos da atualidade olhando pra ele e falando, ué, não ia acontecer alguma coisa em 72 horas? Ué, Bolsonaro não ia dar o golpe? Toda hora alguém cutucando o cara e fazendo chacota. É o momento em que esse cara perde a cabeça e percebe que ele já perdeu tudo. E ele pensa, eu já perdi tudo, a vida não faz mais sentido. Por quê? Ficou para trás o meu orgulho, ficou para trás a minha masculinidade, ficou para trás a minha honra, ficou para trás tudo, porque o STF está prendendo a galera do 8 de janeiro, a possibilidade do Bolsonaro voltar acabou, a possibilidade de eu voltar a ter aquela glória que eu experimentei por 4 anos, se foi. A vida não faz mais sentido. Quer saber de uma coisa? Eu vou explodir tudo. Então, esse sonho encontra eco na cabeça do imbecil. E olha, não precisa dizer acreditem. Depois dessa frustração, o cara parte para isso. E tenta fazer. Ele errou. E aí eu digo para vocês sobre casos semelhantes. Como, por exemplo, aquela igreja que prometia que aconteceria o arrebatamento e os extraterrestres buscariam aqui na Terra apenas as pessoas daquela igreja, porque depois a Terra ia acabar. Depois que passou o dia, os caras simplesmente ficaram humildes e deixaram de ser prepotentes, porque até então eles estavam no altíssimo nível de prepotência. Isso é absolutamente normal. As pessoas que se acham pequenas e passaram a se achar grandes no momento em que alguma coisa aconteceu, como por exemplo o bolsonarismo, quando isso acaba, essas pessoas voltam a pensar que tudo acabou e vem a frustração. É extremamente comum o suicídio de pessoas que passaram por um momento bom e depois caíram novamente. É mais comum do que o suicídio de pessoas que sempre estiveram na merda. Os índices de suicídios nas classes médias é muito maior que os índices de suicídios nas classes pobres que nunca experimentaram a riqueza. Exatamente porque tudo que esse cara quis na vida, ele acha que teve durante o período do bolsonarismo. Não é riqueza, é reconhecimento, é sensação de poder, é sensação de potência, é sensação de ser algo. E no momento que o Bolsonaro foi derrotado e depois, no momento em que acabou a esperança de que algo aconteceria nas próximas 72 horas, tudo que ele achou que ele foi, acabou. E ele voltou à triste realidade de antes. A realidade de ser um ser humano comum com um problema muito grande, que é o complexo de não ser o suficiente. É um dos maiores problemas do ser humano. Quando você olha para frente e pensa, eu estou aqui, todos poderiam ser iguais, mas eu não sou. Eu sou inferior em determinadas características. E porque eu sou inferior em determinadas características e eu cansei de tentar esconder que sou inferior e eu experimentei a potência por 4 anos, agora eu vou me levantar contra quem me tirou essa potência. Então aí ele parte para explodir o STF, para explodir o Alexandre de Moraes, para explodir tudo, porque o que mais importava para ele não era a vida. O que mais importava para ele nem era dinheiro. E ele demonstrou de uma forma muito clara que nem era a família. O ego dele é tão grande em cima dessa ideia de que ele precisava estar confortavelmente potente e aceito, que ele estava disposto ou a enfrentar a cadeia, ou como ele demonstrou, a morrer para defender aquilo que lhe foi tirado, que é essa sensação de potência, essa sensação de poder. Então, com essa explicação eu encerro aqui esse vídeo sobre o perfil do eleitor do Bolsonaro que pode se tornar um gado bomba, ou seja, o perfil do gado bomba. E deixa eu trazer aqui alguns comentários.